Meus irmãos, quero comentar essa abrir do texto do livro de Cântico dos Cânticos, no capítulo de número 1. Cântico dos Cânticos, capítulo 1. E apenas esse verso de número 1. A Escritura fala Cântico dos Cânticos de Salomão. Nós vamos orar. Pai bendito, nós estamos aqui reunidos, já levamos a nosso pedido, para que o Senhor fale no nosso coração. Há coisas misteriosas, Senhor. O próprio apóstolo Paulo referiu isso, no que tange o assunto que não chega nesta tarde. E precisamos de discernimento do Senhor, da iluminação do Teu Santo Espírito, para conhecermos a Tua vontade, para que a percebamos no transcorrer da história da redenção e entendamos como o Senhor está a nos preparar para aquilo que há de vir. Esse relacionamento que temos com o Senhor. O Senhor nos diz na Tua palavra que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais o Senhor dará a conhecer a Tua aliança. Ó Senhor, nós desejamos isso. Ajuda-nos, ó Deus, a temer o Senhor, a ter a máxima reverência pela Tua palavra, que é digna de toda a nossa aceitação. No louvor da Tua glória, pelo nosso bem, para que possamos gozar dessa comunhão íntima contigo, ó Deus, nós oramos em Cristo, nosso Redentor. Amém. Nós temos surpreendido um assunto na Escritura, como até então não havia surpreendido, que é o assunto do casamento. Nós andamos a falar bastante, e estamos a falar, né, do sétimo evento, né? Embora a gente não vá tratar do texto disso. Então esse assunto tem a ver com casamento. Quando nós vamos à Escritura, meus irmãos, a gente percebe que a história começa no casamento. Aprove a Deus iniciar a história da humanidade fazendo um casamento, né? E chama-nos a atenção ainda mais porque o fim da história aqui na Terra também será. O fim da história, a revelação, né, o livro de Apocalipse, o fim da história da redenção, terminará também com o casamento. Isso é surpreendente. A Escritura está nos ensinando isso. Começo e fim marcado pelo mesmo tema, casamento, ao qual Deus chama de aliança. Apocalipse, Gênesis nos diz, afinal, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Casamento. Apocalipse 19:9 termina uma voz celestial a proclamar: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bodas aqui é festa de matrimonial, festa de casamento. Casamento do meio, do começo ao fim. Então a história da redenção, meus irmãos, é moldada por essa linguagem de aliança, de pacto. E pacto é frequentemente descrito por Deus através dessa linguagem matrimonial. Por isso, quando a gente chega no livro de Cântico dos Cânticos, nós estamos não somente diante de um poema romântico, nós estamos diante de um livro inspirado por Deus. E Ele está a nos ensinar. E cumpre a nós dobrar os nossos joelhos e perguntar ao Senhor o que nos quer ensinar neste livro. Esse livro, meus irmãos, ele fala de amor, ele fala de desejo, ele fala de comunhão, ele fala de intimidade. E na altura certa falaremos mais do que é esta intimidade.
ele fala de beleza, ele fala de fidelidade, ele trata de deleite, de prazer, ele trata de aliança. Então, meus irmãos, é justamente por isso que às vezes esse texto traz um certo desconforto, né? Para alguns ao lê-lo ou falar dele, né? Alguns tentaram, por causa desse desconforto, espiritualizar o texto demasiadamente. Outros tentaram secularizar o texto, ou seja, não tem nada a ver com a nossa relação com Deus, ou, digamos, com espiritualidade. Mas o Espírito Santo ele colocou o texto, o livro, no cânon da Escritura, porque existe algo profundamente teológico, meus irmãos, no amor da aliança, no amor do casamento. É um ensino que Paulo chama de mistério. Há algo no casamento que aponta para Deus, e eu gostaria de chamar a atenção para isso, e nós aprendemos juntos acerca disso. Há algo no amor da noiva, há algo no amor do noivo, que aponta para a relação de Cristo com a sua amada igreja. Então, logo no primeiro versículo, o Espírito Santo abre as portas desse livro com essas palavras que são majestosas. Cântico dos cânticos. É um cântico supremo, é a canção mais elevada, é a poesia mais excelente. Mas por quê? Porque o relacionamento mais profundo da terra, meus irmãos, aponta para o relacionamento mais glorioso do universo. Nós vamos percebendo isso. Então é justamente por isso, meus irmãos, que o livro, ele começa de uma maneira assim solene, objetiva, majestosa, usando essa linguagem. Então, antes de qualquer diálogo ali, tem a noiva e o noivo, no decorrer do livro, o Espírito Santo apresenta o tema do livro como algo assim supremo. Este é o cântico dos cânticos. É o cântico supremo. Então, essa é a primeira declaração importante para a gente pensar acerca da supremacia com que o texto é aberto. Uma supremacia. Essa declaração cântico dos cânticos, lá no hebraico, é uma expressão que nós conhecemos na língua portuguesa como um superlativo. A Bíblia usa vários superlativos. E nós estamos acostumados também a usar esse modo de comunicação. Por exemplo, a Bíblia fala de santo dos santos. Há algo que é santo, ou um lugar que é santo, mas ele é mais santo do que todos os outros lugares santos. Essa é a ideia de superlativo. Rei dos reis, diz a Escritura. Ou seja, há um rei que é maior do que todos os outros reis. É um superlativo. Senhor dos senhores, tal e qual. Significa que há um soberano que é absoluto sobre todos os outros. E Deus é o Senhor dos senhores, é supremo. Colossenses fala isso acerca de nosso Redentor Jesus Cristo. Ele é soberano sobre todas as autoridades. É superlativo. Cântico dos cânticos significa mais do que uma simples canção de amor. Fala da maior das canções de amor. Fala da mais sublime canção de amor. Fala do mais excelente poema de amor. Então isso tem que cativar a nossa atenção, do nosso aprendizado. Então, tradicionalmente, a gente não pode deixar de mencionar isso. Tradicionalmente, a expressão hebraica aqui de Salomão, cântico dos cânticos, superlativo de Salomão, tradicionalmente a expressão indica que Salomão é o escritor do livro, foi o escritor do livro. Mas eu tenho que dizer que isso é uma possibilidade, não é uma certeza absoluta, não é? Porque a linguagem hebraica pode significar escrito por Salomão, pode significar dedicado a Salomão, é diferente. Também pode ser dedicado, pode ser algo que é pertencente a Salomão. Ele ganhou aquilo, então pertence a ele. Pode ser algo relacionado à corte de Salomão. Então há várias possibilidades, mas tradicionalmente tem sido reconhecido como um livro de Salomão, escrito por Salomão. E a gente tem as pessoas que observam mais a vida de Salomão, vai lembrar que Salomão não era perfeito, sobretudo nessa área conjugal. Logo, nessa temática, ele não poderia ser um exemplo da igreja, né? Dos povos, nem para o povo de Israel.
Mas a perspectiva é que houve um momento de arrependimento de Salomão. E na sua maturidade, já arrependido do seu modo de vida. Porque a Escritura fala que Salomão tinha muitas mulheres, não é? Com o arrependimento de Salomão e na sua maturidade que ele veio escrever. Essa é uma perspectiva acerca daqueles que entendem que o escrito é de Salomão. Então, embora exista a tradição, a gente sempre coloca essa observação. Não sabemos com absoluta certeza. Mas não podemos negar, meus irmãos, que é uma ligação profunda entre esse escrito e os textos que falam de Salomão. A sapiência, a sabedoria de Salomão. 1 Reis, no seu capítulo 4, verso 32, nos fala assim, que, falando de Salomão, que ele compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.100. Ou seja, Salomão falou muito sobre poesia, sobre provérbios, e dentre esses muitos que ele escreveu, o Espírito Santo separa este, exalta este, distingue esse, coloca-o em evidência. E isso obriga-nos a perguntar por quê? Por quê? Existe algo de especial aqui, meus irmãos. O que é que existe de especial nesse livro para que Deus lhe dê esse título tão elevado? O cântico melhor de todos. Então, a possível resposta, meus irmãos, é porque ele trata do mais profundo relacionamento da criação. O mais importante, o mais valioso relacionamento da criação. O relacionamento da aliança, o relacionamento do casamento. Isso levanta mais uma pergunta. Por que razão Deus escolheu justamente o casamento para representar algo tão elevado? Porque, meus irmãos, na Escritura, o casamento, ele não é apenas uma instituição que Deus criou, uma instituição social, não é? Não é somente isso, ele funciona como um símbolo. Ele aponta para algo mais. Depois nós veremos isso. O casamento, meus irmãos, ele não apenas é uma instituição que estrutura a sociedade humana, ele funciona como esse símbolo que aponta para algo mais avante, mais além. E nós temos que reconhecer, diante dessa percepção, que a geração em que nós vivemos, ela banalizou o casamento. O casamento tem sido desprestigiado, tem sido desonrado. O casamento, meus irmãos, ele tem sido visto apenas como um contrato de conveniência entre duas pessoas. Não duas pessoas que necessariamente se amam de verdade, mas uma conveniência para ajustar a vida. É uma das perspectivas. É um acordo temporário, é um acordo frágil que pode ser feito e desfeito ao prazer e à revelia, às vezes das partes envolvidas. No entanto, meus irmãos, a Bíblia apresenta o casamento de uma forma muito maior. Apresenta ele no contexto que a gente pode chamá-lo de sagrado. Porque quando é que foi instituído o casamento? Não depois do pecado, mas antes do pecado. Antes da queda. Antes que o pecado adentrasse, antes que a corrupção adentrasse a humanidade. Gênesis 2:24, o Senhor nos diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se unem à sua mulher e tornar-se-ão tornando-se os dois, uma só carne. Observe, nós já estudamos isso. Há aqui uma série de informações que nos são dadas. O casamento fala de união. Então nós não podemos ter pressa, mas a Bíblia fala que nós estamos unidos a Cristo. O casamento fala de aliança. E nós estamos unidos a Cristo através da aliança. O casamento fala de intimidade. Obviamente, no momento certo, temos que distinguir a intimidade que há no casamento, que ela envolve o corpo, e o texto de Salomão, de Cântico dos Cânticos, trata disso, mas a nossa intimidade com o Senhor é de ordem espiritual.
Temos que mudar o que deve ser mudado. O casamento fala de pertença mútua. O marido pertence à mulher, a mulher pertence ao marido, e são os dois um só. Lembre? A nossa relação com Cristo é exatamente essa. Nós somos um com Ele. Nós somos dele e Ele é nosso. Somos um só corpo. Então você já vai sentindo que o casamento é algo extraordinário e que ele de alguma forma aponta para algo maior. Então ele não foi uma invenção cultural. Ele faz parte da boa criação de Deus. A boa criação. Então desde o princípio Deus decidiu usar essa união como uma linguagem para revelar a sua relação com o povo dele. Com o povo dele. E aí a gente precisa adentrar outros textos da Escritura. E é importante adentrarmos. Porque ao passo que nós percebemos Deus a usar essa linguagem de casamento, a gente vai percebendo que há algo muito importante, ao ponto de Paulo falar que é um mistério. Deus chama Israel, você sabe, todos nós sabemos, que Israel foi o povo de Deus, foi chamado povo de Deus. Deus constituiu aquele povo como propriedade exclusiva sua. Então Jeremias, e eu peço que você abra capítulo 2 do profeta Jeremias. Eu não vou explicar o contexto todo dos textos que eu vou citar daqui. A minha preocupação está para mostrar para nós, para a gente perceber que Deus fala do seu povo em termos de casamento, em termos de marido e mulher, de noivo e de noiva. Então observe. Jeremias 2, versículo 2. Vai, diz o Senhor do profeta, e clama aos ouvidos de Jerusalém. Jerusalém é a cidade, a capital da nação israelita. Assim diz o Senhor. O Senhor aqui é Yahvé, o Deus do pacto, Deus da aliança. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva. Então Deus fala de Israel como sendo noiva. Oséias, então, ele vai falar em muitos momentos. Quem vai falar? Deus vai falar do seu povo, usando terminologia de casamento e coisas outras que envolvem o casamento, como nós perceberemos. No livro de Oséias, meus irmãos, o casamento entre o profeta Oséias e a sua mulher chamada Gomer tornou-se uma parábola, um sinal, um símbolo ou uma metáfora viva da relação existente entre Deus e Israel, seu povo. Então, cada aspecto dessa relação aparece implicitamente ao longo do livro de Oséias. Então, abra Oséias. Vamos ler alguns versículos. Você vai perceber que essa relação, esse casamento de Deus com o seu povo, envolve a virtude da fidelidade. Leio aqui, capítulo 2, versos 19 e 20. Olha Deus a falar do seu povo. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Você percebeu a ênfase? Vou desposar você. Vou casar com você. Deus usa a linguagem do casamento para falar com o seu povo. Ele usa algo que o povo conhece. Então aquilo que o povo conhece aponta aqui para algo maior. Oséias 11:8. Também no contexto da fidelidade. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Ou seja, eu te amo, eu não posso abandonar você. E quem é você? Você é minha esposa. Você é minha mulher. Percebe Deus usando? E Oséias é rico nisso. Mesmo diante da rebelião, o contexto agora é de rebelião, Deus não abandona completamente seu povo. Ele o corrige, ele o disciplina, ele dá juízo ao seu povo. Permite seu povo passar por sofrimento e manda sofrimento para o seu povo, é porque ele o ama.
E Oséias também fala do pecado do adultério, em que o mandamento diz: não adulterarás. E Deus então fala ao seu povo que seu povo adulterava. No quê? O adultério ali não era a relação de homem com mulher, era a relação, o fato de que o povo abandonara o Senhor para adorar outros deuses. Em vez de amar o seu noivo, o seu marido, Deus, o seu povo flertava com outros deuses, com ídolos, idolatria. Aqui a Escritura chama de adultério espiritual, fala de adultério. Olha o texto de Oséias 1, verso 2. Oséias 1, 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. A terra não era pó. Ele estava falando do seu povo. Então o próprio casamento do profeta, o profeta seria uma mensagem viva. Casado com uma adulta, uma mulher de prostituição. Deus estava entregando uma mensagem dura ao seu povo, que havia abandonado a Deus, para flertar, para ter namorinhos, para ter relações com outros deuses. Então Deus traz uma mensagem viva aos olhos do povo. O povo via Oséias, e quando Oséias pregava, o povo entendia. Era indesculpável não entender, porque era uma mensagem viva. Oséias ainda no capítulo 2, verso 2: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher. Deus é como que está dizendo: eu vou deixá-la, e eu não sou o seu marido. Deus está a corrigir o povo de Israel, para que ela afaste as suas prostituições. Está vendo? O povo está praticando adultério. Adultério o quê? Espiritual. Para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. A aliança com Deus fora violada. O povo, como um todo, havia quebrado o 7º mandamento. Mas em que nível? Em que direção? Não na direção terrena, mas na direção dele para com Deus. Vertical. Oséias 4, 12 e o 13. Olha a queda na idolatria. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição, o adultério espiritual, um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, nos choupos e nos terebitos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Mas ele não está a falar de adultério físico de homem com mulher, está a falar ele está usando a mesma linguagem de um adultério realizado por homens e mulheres hipotéticos, mas ele está a referir-se ao fato do seu povo cair na idolatria. E Deus está dizendo: isso é adultério, é uma quebra do pacto do nosso casamento. Então Deus usa essa linguagem, meus irmãos. Oséias, vamos mais adiante, vamos pensar em outra temática, como Deus é gracioso com a sua esposa. Em Oséias também, capítulo 3, quer dizer, apesar da infidelidade de Israel, Deus continua demonstrando misericórdia. Isso aqui a gente já vai aprendendo, não é? Como Deus é gracioso, ainda que tenha havido adultério do seu povo, Deus corrige o seu povo, exerce misericórdia, compaixão, dá um amor que o seu povo não merece. Porque Deus é gracioso. Deus é gracioso. Capítulo 3, verso 1 diz assim: disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de pássaros. Deus está dizendo ao profeta, através do profeta,
é um retorno, é demonstrar graça, é voltar aos laços com Israel, embora Israel tenha praticado o adultério espiritual, a idolatria. Deus chamou o seu povo ao arrependimento, sua esposa ao arrependimento. Deus demonstra graça para com o seu povo de Israel. E talvez o maior retrato, meus irmãos, da graça de Deus no livro está nesse texto. Oséias recebe essa ordem de amar novamente a esposa que fora infiel, a esposa que caía no adultério. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar isso? Quão duro é para nós, quão duro é para o ser humano lidar com a infidelidade conjugal. Mas Deus diz, vai lá, embora esse povo tenha sido infiel. Deus ama o seu povo. Ele corrige o seu povo e ama. Ele trata o seu povo como um casamento. E no casamento há graça, há perdão. Olha que linguagem, meus irmãos. Eu não vou ler todo o verso, mas o 11:4 diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Deus atrai o seu povo para si de volta, com laços de amor. Capítulo 14, verso 4: curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei. O povo traiu Deus, mas Deus fala, eu vou curar. Curar do quê? Da sua infidelidade. A restauração de Israel nasce da graça de Deus, meus irmãos. Capítulo 2, 14 e 15. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei o coração. Aqui um ambiente tão gracioso de restauração, porque Deus, depois de corrigir o seu povo, Ele está dizendo, eu vou levar o meu povo para o deserto, como se um homem tivesse levado a sua esposa para o deserto, para falar-lhe ao coração. Então Deus restaura a comunhão com o seu povo. Isso é graça, meus irmãos. E o texto vai mais longe. Em todo o texto do livro de Oséias, você vai se deparar com este fato. A relação de Deus conosco é uma relação de casamento. É uma relação de aliança. Pacto. Então, se Oséias mostra a crise do pacto entre Deus e o seu povo, se Oséias, e de fato Oséias faz isso, mostra o adultério espiritual e a graça restauradora de Deus, o Cântico dos Cânticos, meus irmãos, ele mostra a beleza ideal da comunhão conjugal. Ele mostra o deleite do casamento. Ele mostra o amor restaurado, mesmo quando há crise. Ele mostra a intimidade dessa união. Então você vê uma justa posição entre casamento, homem e mulher, e como Deus trata o seu povo, a relação que Deus tem com o seu povo. Aí você vai mais adiante na Bíblia, eu vou só me ater mais duas partes da Bíblia. Isaías, capítulo 54, verso 5. Eu estou citando vários textos, porque nós precisamos perceber que há uma linguagem usada pelo nosso Deus para falar do seu povo em termos de aliança de casamento. Deus tem um casamento, Deus está casado conosco, nós estamos casados com Ele. A linguagem é a mesma. Isaías 54, 5 diz claramente, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Então é o marido que redime, né? Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra e qualifica. Então perceba, Deus escolhe a linguagem do casamento para falar da aliança. Aí quando chegamos ao Novo Testamento. Novo Testamento, Cristo não apenas salva uma igreja, Ele fala que Ele vem buscar a sua noiva. Aí você abre lá em Mateus, peço que você abra, capítulo 9, verso de número 15. Havia lá, vou contextualizar rapidamente, não é? Mas houve lá uma questão de jejum. Perguntaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Jesus estava presente. Jesus estava ali. Perguntaram a ele.
Seus discípulos ali perguntaram a Jesus: por que seus discípulos não jejuam? E a resposta de Jesus foi essa, verso 15. Respondeu-lhe Jesus: podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Quem é o noivo? É Cristo. Então Jesus fala de si mesmo como noivo, e a igreja é entendida como a noiva, como mulher. Então, meus irmãos, o casamento aponta para Cristo e a sua igreja. E aí nós vamos a um texto, possivelmente o mais importante, que é Efésios. Efésios, depois de falar sobre marido e mulher, Paulo vem instruindo a família, não é? O marido, a mulher, os filhos, nesse contexto. Então, depois de falar sobre o marido e a mulher, aí no capítulo 5, verso 32, ele diz assim: grande é este mistério. Ele acabou de falar de marido e mulher, do casal. Ele falou: grande é esse mistério. Mas ele falou: não, mas não estou falando do casamento de vocês. Estou falando da relação de Cristo com a igreja. Ou seja, Paulo está admitindo que é uma riqueza. E olha que Paulo é o nosso, dos apóstolos, é o nosso teólogo, né? Paulo escreveu muitas cartas, falou muito de teologia, falou coisas que outros irmãos dizem: Paulo fala coisas difíceis que os incautos, porque não entendem, deturbam. E Paulo, quando olha para o casamento de Cristo com a igreja, fala: gente, aqui tem uma riqueza, que para mim isso é um... Você percebe? Não há pobreza. A falta de linguagem para comunicar o que tem aqui. Essa é a questão. Mistério. Muita coisa nós conhecemos. Muita coisa pregada, ensinada, estão escritas. Mas aqui há algo extraordinário que eu não tenho outra palavra para usar. Senão, mistério. Ora, então, aqui muito significado. Aqui muita riqueza. Que nos falta expressões. Que nos falta palavras para dizer sobre elas. Ou seja, há muita teologia no relacionamento entre Cristo e a igreja. Casamento, meus irmãos, não é apenas casamento. Ele é um sermão. Ele é um sermão vivo. Cada marido amoroso deveria lembrar algo de Cristo da sua esposa, seus filhos. Teus filhos, pai, precisa olhar para você e ver alguma coisa de Cristo em você, de alguma forma. Algum ensino sobre Cristo. Porque há uma verossemelhança aqui. Há uma comparação. Um simboliza o outro. Cada esposa fiel deve refletir alguma coisa da beleza da noiva de Cristo. Então, diante disso, meus irmãos, surge uma outra questão. Como interpretar o livro de Cântico dos Cânticos? Eu tenho pesquisado, lido sobre isso, e ao longo da história, diferentes formas de interpretação têm sido propostas, majoritariamente. Ou seja, a maioria das interpretações, elas olham para o livro como alegoria. Ou seja, ele não está a ensinar exatamente o que está escrito. Cada palavra significa outra coisa. Eu não vou falar todas, há várias formas que na história tem sido usada para interpretar o livro. Eu destaco duas, porque realmente o texto, já admitimos anteriormente que o texto é difícil. Belo, mas difícil. Uma das formas de interpretar, então, tem sido a alegorização. Essa semana mesmo fui comprar um livro dos puritanos, James Hockham, se não me engano. Um compêndio que eu não tinha visto ainda, só sobre esse livro. Quase 600 páginas. Senhor, esse homem tem muito para dar. Está tudo em inglês, tem que traduzir tudo aqui. Mas já percebi que a forma que nós ensinamos no passado, embora riquíssima em aplicar, ela foi vista de uma forma, olhar para o livro, a abordagem do livro é vê-lo como alegoria. Tudo é alegoria. Ou seja, tudo está, cada palavrinha, um beijo tem um significado diferente do que ser o mesmo um beijo. Um abraço significa outra coisa, não um abraço. E tudo é alegorizado.
perfume, um detalhe físico expresso no livro, exagerado espiritualmente falando. Qual é o problema desse tipo de interpretação? Bom, você nunca chega à verdade. Porque a alegoria é assim. Quantos intérpretes nós temos nessa sala? 30. Então cada um vai interpretar como achar que deve. Ela é subjetiva. Cada um fala, eu acho que isso significa, eu acho que significa aquilo outro. Não é? Você não tem padrão de verdade. Você fica numa situação difícil. Então a verdade é esvaziada. Quando você lida com textos bíblicos que são alegoria, você tem como chegar lá. Não é? A Bíblia mesmo usa diversos textos alegóricos. Tanto é que no Novo Testamento, a Escritura avisa, isso é uma alegoria. Puxa, a própria Escritura me lança luz sobre aquela alegoria. Não é? A outra forma pela qual tem sido interpretado o texto, e que eu devo chamar a atenção da igreja, é secularizar o livro, ou seja, não é puramente negativa essa declaração, mas é olhar para o livro olhando para ele como se ele só falasse de poesia romântica, somente para o casamento. Somente para o casamento do homem com sua esposa. Mas deve dizer, meus irmãos, que isso também empobrece o livro. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fizemos aqui anteriormente, citando na Escritura de Gênesis e vários textos importantes como Oséias, ricamente Deus compara o casamento com a sua relação com o povo. Então, o casamento, ele nos aponta para a relação que existe entre Deus e nós. Então, coisas importantes do casamento também vão nos ensinar algo da nossa relação com Deus. Porque Deus fez assim. Ele nos ensina de modo muito vivo e próximo. Criou Adão e Eva, que haveriam de se relacionar com Deus, não é isso? E se relacionavam, e criou os dois. Eles haveriam de aprender a viver juntos. Aprender a viver. Aprender a se relacionar numa aliança. Porque a nossa relação com Deus também é uma relação parecida com o casamento. Tem vários aspectos que se assemelham. Daí, meus irmãos, que nos parece que uma forma saudável de a gente abordar o livro é perceber, primeiro, que o livro, de fato, ele fala do amor conjugal. É o primeiro aspecto. Ele está falando do que você está lendo mesmo. Está falando de uma mulher, falando do quanto ela deseja a presença do marido, de como ela deseja ser beijada. Já vai começar assim o texto, né? E é isso mesmo que o texto está a falar. É o sentido natural do texto. Onde a relação marido e mulher é vista na Escritura como algo belo, porque foi criado por Deus. A comunhão conjugal, a intimidade, no mais rico sentido da terminologia, é a boa criação de Deus. E nós precisamos aprender dela, meus irmãos. Porque ela protege, não só para o nosso bem interior do casal, mas ela nos protege exatamente, ela guarda e protege o casamento que o mandamento quer proteger. Não adulterarás. Mas também precisamos olhar para esse texto, abordar esse texto, meus irmãos, lembrando que esse texto, ele é usado, já que ele fala do relacionamento marido e mulher, um amor conjugal, então ele tem a nos ensinar sobre a relação entre Cristo e a sua noiva. Uma coisa, o cerne dos ensinos apontam para a nossa relação com Deus e de Deus para conosco. E assim que a gente vai procurar entrar e buscar discernimento no texto que ora nós temos diante de nós, meus irmãos. Então você vê, assim como na Escritura fala do Cordeiro Pascal no Antigo Testamento, ele apontava para Cristo. Assim como você deve lembrar que o templo do Antigo Testamento, não é? Instituído pelo Senhor do véu que se rasgava e o derramamento de sangue, ele também apontava para Cristo. O sacerdote
apontava para Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. É o sacerdote dos sacerdotes. Olha, o superlativo. É o sacerdote por excelência. E o casamento, a poesia de amor que existe no relacionamento conjugal, é a poesia das poesias. E ela também aponta para Cristo. Então, nessa perspectiva, meus irmãos, que a gente procura abordar o texto. E quando a gente compreende, meus irmãos, a natureza desse livro nessa perspectiva, a gente começa a perceber algo extraordinário. Algo que chama-nos muita atenção. Que é o amor que Deus tem por nós. Então você vai ao livro, procurando entender a relação do cônjuge com o outro, e passa a perceber como Deus nos ama. E como nós devemos amar a Deus. Como devemos desejar a Deus. Querer Deus. Casamento, meus irmãos, é o relacionamento mais íntimo da humanidade, não é? A relação que existe entre um homem e uma mulher é a relação mais íntima. E criada. Foi assim que Deus criou, não é? Homem e mulher os criou. O que passa disso é perversão. Não é isso? É o relacionamento íntimo, correto, bom, criado pelo nosso Deus. E que deve ser vivido com deleite, nos diz o texto de Provérbios. Mas muitas vezes, meus irmãos, eu não sei se você já percebeu isso, nos escapa a percepção da importância do casamento. Nos escapa a importância, na verdade, vital que o casamento tem para o desenvolvimento da humanidade, para a sua manutenção e para a sua ordem. Nos escapa. É algo tão comum que a gente perde o valor dele. A gente não valoriza aquilo, a gente tende a fazer isso. O que é comum, a gente tende a não valorizar. Não é assim? É rotina. É rotina. Você vai à tua geladeira, abre, tem lá as frutas, tem lá a comida, tem a carne, tem alguma coisa que você come todos os dias. E se você estiver alimentado, você vai abrir a geladeira e possivelmente aquelas coisas não te chamam a atenção. Ah, mas quando você está com fome, aí você lembra de como aquilo é importante. Então, por vezes, meus irmãos, nós esquecemos quão valioso é o casamento para a humanidade. Ele é estruturado nessa aliança divina. Pais, filhos, igreja, sociedade, Estado, mundo, onde o ser humano habita, depende do casamento. Sem casamento não tem filhos. Não pelo menos de modo como agrada ao Senhor, não é? Sem casamento não há aquilo que Deus estabeleceu em Gênesis. Aquele senso de pertença, de exclusividade, de aliança, de fidelidade, de ensino, que a relação cria. A grosso modo, o que há no casamento? A entrega, um para o outro, a vulnerabilidade, a exclusividade, a prazer, a comunhão, a um senso de pertença, né? Quer perceber isso? Acontece muitas vezes. Os casados percebem isso muitas vezes, né? Os namorados também já percebem isso. Quando o coração ama e o bem-amado não está presente e demora, hoje tem um telemóvel, onde é que você está? Não é? Onde é que você foi? Porque demora. É a falta, a gente sente a falta do outro, não é assim? Porque nós pertencemos um ao outro, é da natureza do casamento. Então quem namora está indo para essa situação de pertença. Eu pertenço a ele, ela pertence a mim, no sentido de pacto, não é? Não é aquela propriedade, a ideia de possessão, mas a ideia de pacto.
Então, por isso, meus irmãos, ele se torna símbolo perfeito do Evangelho, um símbolo perfeito da nossa relação com Deus. Não que ele seja perfeito, mas é um símbolo perfeito. O casamento, meus irmãos, ele vai nos apontando para uma relação da gente com o nosso Redentor Jesus. Se você tiver uma má percepção do casamento e transferir essa sua má percepção do casamento para a sua relação com Deus, então as coisas não correrão bem, não é? Por isso nós precisamos perceber o casamento à luz da Escritura e como Deus instituiu. Deus instituiu isso, nós já vimos como algo bom, para deleite, com outras características que já mencionamos. Então nós não podemos falar aqui de casamentos deturpados, mas o casamento conforme o padrão bíblico. Então eu disse que o casamento é o melhor relacionamento que nós temos sobre a face da terra. É a melhor canção, o poeta está dizendo isso, é o cântico dos cânticos. É a melhor beleza, é o maior poema, a maior alegria. É o melhor de tudo em termos de amor. Mas ele aponta para algo que é ainda maior. Quando você pensa que tem tudo, você vai descobrir que, à luz desse texto, à luz da Escritura, que é um amor excelente. Que é um amor que extravasa, que vai além, que na verdade vai perder sua comparação, mas Deus estabeleceu essa comparação, mas para a gente olhar para aquilo que é ainda maior, que é a nossa relação com o nosso Redentor Jesus, ao ponto de ele dar a vida dele por amor da sua noiva. Quem tem maior amor que este? De dar a vida pelo bem amado. Cristo fez exatamente isso. Ele deu a vida pela noiva, pela igreja. Meus irmãos, o casamento humano sofre. Tem pecado no casamento. Tem muitos pecados no casamento. O casamento, meus irmãos, entre os pecados, há egoísmo. O egoísmo causa muito dano no casamento. O casamento sofre porque há desgaste. Aquelas brigas, aquelas tensões causam no decorrer do tempo desgaste. Deixa eu fazer um parênteses aqui. É por isso que quando um casal está ali começando o seu namoro, eles precisam evitar estas coisas. Todas elas. Não só o pecado, mas evitar a dor, evitar os desgastes. Porque essas coisas vão causando marcas, nos ferem, nos adoecem. O amor adoece, meus irmãos. Mas os irmãos que estudam a mente humana, não é, percebem que o amor tem a capacidade até mesmo de nos adoecer, de nos fazer ir para a cama de dor. Não é sem motivo, meus irmãos, que Cântico dos Cânticos diz: não desperteis o amor até que este queira. Benção, não há coisa melhor, não há bem maior. No entanto, tem que ser bem cuidado. Tem que ser bem cuidado. Ele é mais forte que a morte. Então, enquanto o casamento humano é assim, meus irmãos, Cristo, casado com a sua igreja, casado conosco e nós com Ele, Ele nos ama perfeitamente. Cristo, meus irmãos, nunca nos abandonará. O homem abandona, pode abandonar hipoteticamente a sua noiva, a sua esposa. Cristo jamais. O amor de Cristo pela igreja é de tal ordem, meus irmãos, que Ele jamais nos abandonará. Ele prometeu isso. Foi? Jamais, nunca vos deixarei.
Jesus, meus irmãos, nunca quebra a sua aliança. Os homens quebram as suas alianças. Os homens quebram, homem e mulher, a falar no sentido genético, os homens, os seres humanos quebram as suas alianças. Falam e não cumprem suas palavras, assinam contratos e não os cumprem. Mas de Cristo nenhuma palavra, meus irmãos, cairá no chão. Nenhuma vírgula, nem tio. Toda palavra que sair da boca do Senhor, diz o salmista, permanece para sempre. Ele cumpre todas elas. Ele jamais quebra a sua aliança. Nosso Redentor jamais trai, meus irmãos. Ele jamais trai a nossa confiança nele. Jamais. Hoje nós estamos a ler o texto pela manhã, em qual o nosso irmão que conduziu a liturgia, leu um capítulo todo da Escritura, onde que Deus havia dito para o seu povo: eu vou abençoar vocês. Eu vou dar-vos tudo que é bom para a vida. Vos dar propriedade, fazer-vos prosperar, vos dar a terra. Mas quando vocês chegarem a essa situação, não pensem que foi o braço de vocês que conquistou. Lembrem que foi eu. Lembrem que foi eu. Deus sempre, Ele nunca falha em sustentar o seu povo. E é exatamente isso, meus irmãos, que Cristo fez na cruz. Efésios 5:25, Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela. Ele deu a sua vida por nós, meus irmãos. O Evangelho, meus irmãos, ele é uma longa história de amor. É uma longa jornada de amor. O Evangelho é romântico mesmo. Tem dor. Tem morte, porque Cristo morreu. Mas é uma longa jornada de amor. Que maravilha, não é? A gente gosta de... Tendemos a gostar, né? De assistir histórias de amor. Pois é, não há melhor do que essa. Ela atravessa, ela rasga a história da humanidade, meus irmãos, de todos os povos, tribos, raças e nações. Deus ha amado o seu povo através dos séculos e fazendo tudo pela menina dos seus olhos, a quem ele ama. Desde o início, em Gênesis. E vai culminar com a grande festa. A grande festa. Tudo caminha para essa grande festa. A história da redenção prepara um casamento eterno. Apocalipse 19, verso 7. Abre a escritura, por gentileza. Alegremos-nos, diz o apóstolo João, a quem Cristo deu as palavras. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, estava na igreja, a si mesmo já se ataviou, já se preparou. A história caminha para isso, meus irmãos. Será o dia da cerimônia nupcial, quando a igreja, todos os salvos, participam alegremente da festa do seu casamento com Cristo. Um pouquinho mais além, capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, depois diz, ataviada como noiva, adornada, preparada, em outras palavras, para o seu esposo, para o seu noivo. Tudo culmina lá, meus irmãos, numa festa de casamento. Então a Bíblia, meus irmãos, começa com o casamento no jardim e termina com o casamento lá na glória. E entre esses dois momentos está a história do amor redentor de Deus por nós. E ele deixou um livrinho chamado Cântico dos Cânticos, que não é um livro isolado, mas que ele faz parte da grande história de amor redentor de Deus. Enquanto lemos sobre o casal e como eles devem se amar, embora as crises, eles estão servindo de símbolo, de seta, a apontar-nos para algo ainda
Estamos a aprender a nos relacionar com o nosso Deus. Deixe-me concluir, meus irmãos. O verso do livro que diz Cântico dos Cânticos nos trata, então, da maior canção de amor. Trata do mais belo poema, mais sublime. Deus colocou essa canção na Bíblia e ela aponta para algo mais elevado. Guarde isso no coração. Existe um noivo celestial. Existe uma noiva redimida, uma noiva perfeita, restaurada. Existe uma aliança que é perpétua, eterna, jamais se quebra. Existe um amor, meus irmãos, que venceu o pecado. Um amor que venceu a morte. Um amor que venceu até o inferno. Tudo por amor. E um dia, Cristo voltará para nós, meus irmãos. O noivo prometeu que vem buscar a sua noiva. Então, finalmente, acontecerão lá as bodas do Cordeiro. Então, já que tudo isso é verdade, meus irmãos, nossa mensagem precisa transformar a nossa vida. Precisa transformar nosso casamento. Precisa transformar nossa comunhão marido e mulher. Precisa transformar o nosso relacionamento com o nosso Redentor Jesus. Então, honre o casamento. Numa geração, numa época que o casamento é tão desonrado, tão desvalorizado, e a parte da sociedade tem trabalhado para desconstruir as famílias e acabar com o casamento conforme nos é dado pelo nosso Deus. E dado o valor que Deus colocou e a figura tão valiosa que é o casamento e o que Ele quer nos ensinar, igreja, honre o casamento. Honre a relação de marido e mulher. Honre aquilo que Deus criou. Se esforce, mesmo contra o mundo que luta contra o casamento. Preserve o teu. Marido ama a sua esposa, esposa ama o seu marido. Deleitem-se na relação que Deus estabeleceu entre vocês. Que vocês abraçaram um dia, selaram um dia. Honre o casamento. Os casados vejam a sexualidade, não só os casados, do ponto de vista de perceber, de entender, vejam a sexualidade na perspectiva da pureza bíblica. Deus criou a sexualidade como algo bom. Tudo o que Deus criou é bom. Usado dentro do seu contexto, é bom. Então não perceba, não olhe para a sexualidade, não alimente o seu coração, as suas compreensões sobre sexualidade pelo que o mundo tem lhe oferecido, porque pouco tem se aproveitado. Olhe para a Escritura. Olhe para o Cântico dos Cânticos. Olhe para outros textos, como os textos de Provérbios. Aprenda com a Escritura. Aprenda com o Senhor. Quanto à tua relação com Cristo, examine-a. Examine sua relação com o teu noivo maior, não é? Com Cristo. Examine a tua relação com Ele. Permita perguntar, você conhece o noivo? É uma pergunta importante. Houve época na história da humanidade que havia casamentos que a pessoa só ia conhecer o noivo no dia do casamento. Você? Você já conhece o noivo? Você conhece Cristo? Vocês ouviram a sua voz para conhecê-lo, né? Minhas ovelhas ouvem a minha sua palavra. O noivo fala com a noiva. O noivo usa a sua palavra, que está aqui escrita, para falarmos, para falar a noiva. Mais do que conhecer a Cristo, você ama a Cristo. Pois quando nós oramos, vai que eu ensino, nós sempre oramos em nome do nosso Redentor Jesus. Então, se você não ora assim, aprenda a orar assim. Ore, no fim, você, em nome de Jesus, em nome do meu Redentor, em nome do amado da minha alma, aprenda a dizer que você ama Jesus. Não tenha vergonha do seu amor por Cristo. Você ama Jesus. Nós não podemos ter vergonha do amor, meus irmãos. Não podemos ter vergonha de dizer, eu amo. Eu amo minha esposa, sou amado por ela, eu amo minha família, eu amo meus irmãos,
Eu amo meu Jesus, meu Redentor, Ele fez tudo por mim. Você ama Jesus? Porque o amor é mais do que palavras, não é? Ao dizer, tem que ter significado essa palavra. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, o amor jamais acaba. Bonito, não é? Paulo ficou bonito. Você deseja a presença do noivo. Sabe aquilo lá que você tem, você que... Lembra do namorado, quando você namorava, ou até agora, espero que ainda tenha, não é? Eu tenho. Minha esposa tem, eu sei que ela tem. Saudade. Ficou um tempinho longe. Onde é que está o marido? Onde está a namorada? Onde é que foi parar? Estou me sentindo sozinho, sozinho. Vontade de estar perto. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o coração. Salmista, num dos salmos, quanto amo. Olha, que vontade de estar no templo, não é? Saudades do templo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus havia prometido que faria esse presente, sua presença estaria no templo. E o salmista anelava pelo santuário do Altíssimo, não é isso? Ah, quanto eu amo a tua casa, assim, como desejo estar lá. Graças a Deus que estamos aqui, porque isso é um indício de que nós amamos estar na presença do Senhor. Gozar da experiência de ouvir sua voz, de ser aconselhado por Ele, de ser consolado, de ser acalentado por Ele, de ser encorajado, de receber as suas promessas de amor, as suas palavras de esperança, as suas palavras de cura para a nossa alma ferida, não é? As suas palavras de perdão quando nós falhamos contra Ele, pecamos contra Ele. Desejar a presença do noivo. Deseje a presença de Cristo. Busque a presença de Cristo. Pelas formas que você já conhece, tão repetidamente ditas. Leitura da palavra, tempo para falar com Ele em oração, adoração pública. Pela fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, diz a Escritura. Que por fim, meus irmãos, aguardemos com viva esperança o dia do casamento. Porque eu estou aqui quase que contando quantos casais casados tem aqui, né? Mas você lembra, antes de você casar, você lembra? Não havia uma expectativa? Está chegando, está chegando. Não é assim? Olha, só falta 2 anos. Os 2 anos é uma eternidade. E vai, cada dia que passa, você pensa, você não só pensa. Quem aguarda com expectativa não só pensa. Faz, não é isso? Onde vamos morar? Não é assim? Como é que será a nossa casa? Vamos comprar terreninho, fazer a casa. Como é que serão os quartos? Você quer saber já de fazer as coisas. Casamento, percebe a relação? Casamento faz isso com a gente. Tem até um ditado que diz: quem casa, quer casa. Quem casa, verbo, quer substantivo chamado casa. Não é? E isso acontece, deve acontecer conosco, com nossa relação com Deus. Nós queremos, nós anelamos pelo dia do Senhor. Paulo ensinou isso? Ensinou? Ensinou para vocês, não? Se não manter a memória. Pensai nas coisas lá do alto de Cristo. Anele. Enquanto nós estamos aqui, lembremos, somos peregrinos, aguardando aquele dia. Você percebe? Nosso casamento vai terminar, gente. Viu, mano? Terminar. Até que a morte. E lá não haverá mais casamento. Haverá outro casamento. Hã? O casamento de cá termina com a morte. Falou, tudo bem, corretinho, vai terminar com a morte. Mas o casamento com o nosso amado Redentor, amado na nossa alma, não vai terminar nunca.
E é um casamento deleitoso e perfeito. E a gente precisa pensar nesse Jesus. E nos preparar. Viva a presente era. De modo muito realista, com os pés muito firmes. Mas põe a tua cabeça para além dela. Para além dela. Pense lá onde o nosso Redentor e amado Redentor habita e a gente vai estar com Ele. Nós noivos, estaremos lá nos deleitando. Deus abençoe, meus irmãos. Alegria no Senhor, cada dia.